Olá, grande pessoal do M1, turma só de gente boa, né? Gente do bem, tudo certinho, beleza? Então, pessoal, vamos voltar à nossa ativa. Mais uma sexta-feira, né? Quinta, mas temos que pensar como se fosse sexta. Então é o seguinte, nós vamos retomar a nossa aula 29 e 30 da apostila 3, tá? Física B, página 196, aula sobre o teorema da energia cinética. Então a gente definiu para vocês semana passada a energia cinética, que é a energia que eu estou atrapalhando aqui, a energia que um corpo tem quando está em movimento, né? Que é dada por massa, velocidade ao quadrado sobre 2, mv quadrado. Velocidade zero, energia cinética zero, tá? Mas ninguém cria energia, a energia se transforma. Então você precisa ter uma energia chamada potencial, que é uma energia que depende do lugar que você está. Ela é uma energia de posição. Posição é a localização. Que vai essa localização vai favorecer a aplicação de certas forças que vão fornecer essa energia. Lembra da história de dar uma porrada em alguém para fornecer energia? Só brincadeirinha. Espero que vocês não façam isso jamais. Violência gera violência. E essas forças, por exemplo, a gravidade, a força elástica, a força elétrica, né? E ela se chama potencial porque é uma energia que pode ser armazenada. Então, por exemplo, a energia potencial gravitacional você tem que posicionar, você tem que elevar a uma certa altura h. Então, é a energia de posição, está ligada à posição que você está em relação ao solo. Como é que ela é dada? mgh, quase que eu atrapalhei. mgh. Massa, aceleração gravitacional g, h é a altura, né? Quanto maior a altura, maior energia potencial armazenada e, consequentemente, quando você cair, maior energia cinética que você vai adquirir. Se for uma mola, né, pessoal, tem a força elástica kx. Se você deformar a mola, esticar, comprimir, a energia potencial é dada por kx ao quadrado sobre 2. Essa bisqueira que eu fiz na aula, vocês devem lembrar. K é a constante elástica da mola, certo? A soma da energia cinética com a energia potencial chama energia mecânica. Soma das duas. E aí tá acontecendo aqui? O principal da aula é o chamado teorema da energia cinética. Isso eu demonstrei experimentalmente. Opa, para cá. Nesse momento, em relação a mim, a energia cinética desse lápis é zero. Se uma força realizar um trabalho sobre ele, a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. Então, o teorema diz que o trabalho da força resultante, vamos mostrar aqui que está mais bonito, o trabalho da força resultante é igual, né? Vai fazer o quê? Vai variar, ó, delta de variação, a energia cinética. Variação é o valor final menos inicial, então mv quadrado sobre 2 menos inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Foi isso que nós tratamos, fizemos esse exercício número 1, né? E eu vou continuar com vocês fazendo exercícios hoje. Eu vou fazer o número 2 aí da sala, tá bom? Hoje, essa aula gravada é de resolução de exercício. Aí, na nossa aula ao vivo, anota a dúvida. Ô, professor, você pode falar sobre tal coisa? A gente terá o maior prazer de tirar dúvida. Então, número 2. Os modernos parques aquáticos são projetados e construídos para oferecer a diversão e entretenimento para todos os gostos. Não é raro encontrar elaborados toboáguas contornando muito suavemente piscinas aquecidas bem ao lado de outros toboáguas bem mais radicais. Alguns deles ultrapassam 40 metros de altura, o que vale a um prédio de 13 andares. Suponha que uma pessoa de 60 kg esteja escorregando por um desses toboáguas mais radicais. O gráfico a seguir mostra como a intensidade da resultante das forças aplicadas nessa pessoa varia em função do deslocamento nessa trajetória. Então nós temos um gráfico da força resultante, R de resultante, medida em Newton, pela distância medida em metros, tá? Qual será a velocidade final?
Ixi, como é que eu vou fazer para calcular a velocidade final? Pessoal, tem duas formas. Quando a gente estudou trabalho, isso foi quando? Uns 3 semanas atrás, a gente falou para vocês que o trabalho, ele pode ser calculado. O trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Só que só pode usar essa fórmula se o trabalho for, se a força for constante. Mas só de olhar para o gráfico, a força sai do zero, 600, depois volta a zero de novo. A força está variando. Quando a força é variável, isso vocês vão descobrir porque vai vir um gráfico, como veio aqui. Para calcular o trabalho, a gente tem que calcular a área. Aí vocês vão falar, mas por que eu vou calcular o trabalho se ele quer a velocidade? Porque o teorema relaciona justamente o quê? Ó, se eu souber o valor do trabalho, a velocidade aparece na fórmula da energia cinética. Eu vou usar o teorema que diz o seguinte, que o trabalho da força resultante é a variação, é a energia cinética final menos energia cinética inicial, certo? Só que no início ele não tem velocidade, ele partiu lá do repouso e foi descendo o toboágua. Então a energia cinética inicial é zero. Então o trabalho da força resultante fica, qual é a fórmula? Massa, velocidade final ao quadrado dividido por 2. Então se eu souber o trabalho, a massa, eu descubro a velocidade. A massa eu tenho, 60 kg. E o trabalho? Calculando a área. A área é sempre a área interna do gráfico. Então nós vamos vir aqui do ladinho para calcular o trabalho da força resultante. Área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Vocês sabem que vocês são alunos de matemática. Excelentes alunos que eu estou sabendo. Então, pessoal, vai ficar base. A base vai de 0 a 90. 90. Altura, 600. Dividido por 2. Deixa eu botar um risco aqui, né? O trabalho, então, vai ficar... Se a gente... 6 vezes 9, 54. 54 mil dividido por 2 é 27 mil. Estava certo, 27 mil. Então, o trabalho da força resultante é 27 mil joules. Aí a gente usa aqui, ó, joga aqui. Então, fica 27 mil, massa 60, velocidade ao quadrado dividido por 2. Feito as devidas contas, deixa eu fazer aqui. Eu vou dividir 27 mil por 30, né? Porque 60 dividido por 2 dá para simplificar. E dá 900. Só que maravilha. Dá V quadrado igual a 900. É tão bom quando você tem um quadrado e dá 900, 600, 6.400, porque aí tem raiz quadrada exata. Você eleva, tira a raiz quadrada de 900, 30. Então a pessoa vai descer o toboágua e ao chegar lá embaixo ela vai chegar com uma velocidade de 30 metros por segundo. Certo? Então essa é a velocidade final dela. Então notem que a lista de vocês ela fez o seguinte, ó, o primeiro exercício é para a gente usar a fórmula do trabalho, da força vezes distância. Por favor, olhem a aula passada. E o segundo é para a gente usar a história da área. Então ele deu dois exercícios, um para a gente relembrar cada método de cálculo de trabalho e a ligação do trabalho com a tal da energia cinética nesse caso. Ok? Terceiro exercício, pessoal. Ó, ele vai contar uma história, não vou ler tudo, não vou perder tempo ficando. É interessante a história do Newton, que é a história da maçãzinha que caiu na cabeça dele e tal, né? Então, a lenda que se conta que a partir daí ele começou a pensar na gravidade, e aí chegou na resolução. O que o exercício quer saber é o seguinte, ó, suponha então que uma maçã de massa m caia a partir do repouso de um galho que se encontra a uma altura h do chão. Calcule a velocidade da maçã ao chegar no solo, despreze a resistência do ar.
Ó, eu de propósito, eu acho que não era isso que o cara que colocou esse exercício queria que fosse feito. Mas eu, por uma questão didática, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma fórmula que não tem nada a ver com energia. Por quê? Aí eu, na aula online, eu vou fazer de novo esse exercício usando a história da energia, tá? É porque ainda a gente não sabe o que é um sistema conservativo, tá certo? Então, depois que eu falar disso, eu volto nesse exercício aqui. Se eu esquecer, vocês me lembrem. Eu vou usar, então, a maçã partiu do repouso, pessoal. Ela estava parada, caiu, né? Mas ela caiu sob a influência de quem? Da aceleração gravitacional, G. Por isso que ela caiu, porque está a observação do G. O meu grande amigo Ishiba Sauro ensinou para vocês a equação de Torricelli, que é aquela equação que não da velocidade que não depende do tempo. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2G distância, delta S. Como ela partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Então fica assim, ó, V quadrado é 2G e a distância, qual foi a distância que ela percorreu? A altura de queda, H. Se eu tirar o quadrado, vai ficar raiz quadrada de 2GH. E eu tenho certeza que na aula ele falou para vocês que quando os corpos caem sem a resistência do ar, sem atrito do ar, a velocidade de queda não depende da massa. E a prova está aí, ó. Só depende do G, que é a aceleração gravitacional, e a altura. Então, se caiu da mesma altura, chegará no chão com a mesma velocidade. Certo? Tem até um filminho. Eu tenho ele aqui. Posso mostrar para vocês lá na aula online. 2GH, tá? Então, notem vocês que eu não precisava saber nada sobre energia para fazer esse exercício aqui. Só que aí eu vou fazer, como disse, usando a história da energia para a gente chegar no mesmo lugar. Tá? Então aí vocês têm duas ferramentas diferentes para a mesma resolução e você escolhe qual que é melhor. Então 2GH é um exercício que ele queria só que a gente mostrasse a fórmula. Tá? Bem, agora pessoal eu vou fazer exercícios extras que eu acho que precisa ser feito até para a tarefa mínima sair melhor, tá? Então eu vou fazer dois exercícios a mais com vocês aqui. É o seguinte, um corpo de 10 quilogramas, esse exercício não está na apostila, eu estou colocando, como a aula está gravada, depois eu passo os slides. Um corpo de 10 kg parte do repouso sob a ação de uma força constante, paralela à trajetória, e 5 segundos depois atinge a velocidade de 15 metros por segundo. Determine sua energia cinética no instante 5 segundos e o trabalho da força suposta única que atua no corpo no intervalo de 0 a 5. Então tem um objeto aqui, vamos desenhar, né? Que sempre é bom a gente fazer o desenhozinho. Eu não sei se ele está em cima do chão, eu só sei que ele está sofrendo a ação de uma única força. Ele falou que só tem uma força constante aqui, paralela à trajetória. Vamos supor que ele esteja indo para a direita. Tá? Vamos colocar aqui uma flechinha para dizer que o movimento é para a direita. Então ele partiu do repouso, velocidade inicial zero. V0 igual a zero. Certo? Então essa força que eu não sei quanto vale, está atuando sobre ele e está no sentido do movimento. O exercício falou isso aí. Depois de 5 segundos, o que vai acontecer? Esse objeto vai chegar num lugar onde a velocidade vai ser 15 metros por segundo. Ele quer saber duas coisas. Qual é a energia cinética nesse instante final, que é o 5, né? Onde a velocidade será 15. E qual é o trabalho que essa força realizou? São duas perguntas. Então vamos primeiro, pessoal, calcular a energia cinética. A energia cinética final, né? Porque a inicial é zero. A energia cinética inicial, eu já posso dizer para vocês que é zero, porque a velocidade inicial é zero. Então, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Essa é uma das formas mais famosas da física, hein? A massa, 10 kg, tem que estar em quilogramas. Se tiver em gramas, tem que transformar.
Então, 10, a velocidade 15 ao quadrado, dividido por 2. 15 ao quadrado é 225. Vezes 10 dá 2.250. Então, 2.250 dividido por 2 dá 1.125 joules. Então, a energia cinética no final desses 5 segundos dele foi de 1.250 joules. Já respondemos uma pergunta. Próxima pergunta. Qual é o trabalho da força? Meu Deus! Como é que eu vou calcular o trabalho se eu não tenho o valor da força, se eu não tenho o deslocamento, eu não tenho o gráfico para a gente calcular a área? Então, pessoal, tem que reunir conhecimentos que você já tem. Espera aí, trabalho está ligado à energia cinética. Então, o trabalho da força resultante, como só tem uma, então o trabalho da força é igual à variação da energia cinética, é o teorema. Vocês não podem, a partir de agora esse teorema vai ter que fazer parte da vida de vocês. Então, o trabalho é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que a inicial a gente sabe que é zero. Então, quem que é o trabalho dessa força? É a energia cinética final, que eu já sei o valor, 1.250 joules. Então, é igual. Porque a cinética inicial é zero, tá? Se a cinética inicial fosse 200, eu teria que fazer 1.250 menos 200, tá? Por isso que deu o mesmo valor aqui, porque a inicial era zero. Então basta, sabendo que existe uma relação entre trabalho e energia cinética, eu cheguei ao valor do trabalho. Certinho? Dá uma pausa, veja, volta, vê de novo, até entender. Não entendeu, anota, dúvida. É assim que funciona. Pergunta para mim depois. Último exercício da aula. Um projétil de 10 gramas atinge perpendicularmente uma parede com velocidade igual a 600 metros por segundo e ali penetra 20 centímetros na direção do movimento. Determine a intensidade da força de resistência oposta pela parede à penetração, supondo essa força constante. Esse é um exercício famoso também. Eu não sei em que ano foi, mas isso aqui cai provas da UEM direto. Então tem uma parede, um projétilzinho. Vamos trocar a cor desse projétilzinho, botar vermelho. Olha eu atrapalhando tudo aqui. Vermelho. Então, pessoal, esse projétilzinho, ele vai chegar aqui e ele vai penetrar. Aí vai chegar uma hora que ele vai parar lá dentro. Vamos supor que ele vai parar aqui, ó. A gente uma bala, tá? Bala de revólver que foi lançado. Agora a gente pode aumentar já. Ó, então o projétil, quando ele chegou na parede, a velocidade inicial dele era de 600 metros por segundo. Certo? Ele penetrou, ele andou uma distância aqui dentro de 20 centímetros. Ó, cuidado com o centímetro aí, hein? Obviamente que se ele parou lá dentro, a velocidade final é zero. E por que ele parou? Porque ele sofreu a ação de uma força de resistência, uma força de atrito. O cara quer saber quanto vale essa força de atrito. Ixi, como é que eu vou fazer? De novo, pessoal, trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Então, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. A final é zero, porque ele vai parar no final, né? Ah, mas eu quero a força. Então, onde é que vai aparecer a força? Na fórmula do trabalho, porque a única força que está atuando na bolinha aqui dentro é a força de atrito.
Então, olha só, trabalho, fórmula. Quem não lembra, pega a aula lá, hein? É o valor da força vezes a distância vezes o cosseno de 180 graus. Por que 180? Porque ele se move para a direita e a força de atrito está para a esquerda. O ângulo é meia volta, 180 graus. Igual a quem? Massa, energia cinética, ó, menos massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu tenho todos os dados para achar o valor da força de atrito. Vou continuar aqui. Então, força de atrito vezes distância, 20 centímetros. É proibido, tem que ser em metros. Divide por 100. Então, 0,2. Cosseno de 180, eu passei uma tabelinha para vocês. Menos 1. Igual. Menos massa. Olha a tal da grama, que não pode ser em gramas. Tem que ser em quilograma. 1 quilograma são 1000 gramas, então tem que dividir por 1000. Vai dar 0,001. Não, acho que eu coloquei um zero a mais aqui, hein? 10 a menos... 10 a terceira dá 10 a menos 2, é verdade. Eu vou fazer uma coisa feia aqui. 0,01. Então, 0,01. A velocidade 600 ao quadrado dividido por 2. Então, aqui vai ficar menos 0,2 vezes a força de atrito, menos. Eu até poderia ter sumido, né? Porque tem menos dos dois lados, né? Ó. Deixa eu continha aqui, tá? Vezes 0,01 dá 3.600, dividido por 2 dá 1.800. Aqui vai ficar menos 1.800. Menos com menos dá mais. Se eu dividir 1.800 por 0,2 dá 9.000. Então a força de atrito vale 9.000 newtons. Tá? Pessoal, dá uma... com muito carinho, veja como é que foi feito, lembre das fórmulas, relaciona os dados que o exercício te dá, que forma que eu devo usar, tá? Essa relação de trabalho com energia, a partir de agora vai ser nosso arroz com feijão. E quando falar de trabalho tem que lembrar que está em força e deslocamento, tá bom? Então, esses dois exercícios eu quis fazer com vocês, porque ele é tudo que a gente vai precisar, relacionar essas fórmulas todas aí, tá? Certinho? Então é isso aí. Nossa aula, a nossa aula videoaula fica por aí, prometendo voltar na nossa aula online, às 11h30, na sexta-feira, dia 11, né? Dia 11. Tá bom? Então até lá, ok? Um abração para vocês.